Quando aparecer o reloginho eu te aviso. Vai! Boa noite, alunos. A aula de hoje será sobre feudalismo ou sistema feudal. Para falarmos desse período que ocorre do século V ao XV, primeiramente eu tenho que fazer um período pré-feudalismo. Então, o período pré-feudalismo que mais ou menos acontece até o século IX. Então, aí no século IX é que se consolida esse sistema político, econômico, social, situado dentro de um feudo medieval, de um grande latifúndio medieval. Bom, povos que precederam aí o feudalismo. Com a queda do Império Romano, chegam vários povos chamados de bárbaros na Europa Ocidental, citando algum deles: visigodos, borgúndios, francos, lombardos, ostrogodos, suevos, letões, saxões, angos, bretões, francos, vândalos. Como é que era a economia aqui? A economia era agrária, era uma terra só para subsistência, economia amonetária, não havia moeda, eram sociedades grupais, onde que o chefe era militar e quem fazia o trabalho eram os escravos e as mulheres. Politicamente organizada em tribos, e essas tribos só se uniam em época de guerra para algum motivo maior. Eles tinham uma cultura oral, ágrafa, não escreviam. E também o direito deles, as leis deles, era baseada na tradição. Então, esses povos aí precedem o feudalismo. O que foi o feudalismo, então? Ele ocorre em torno do século V ao XV, com a queda do Império Romano do Ocidente, que tinha um notável desenvolvimento cultural. Acontece aí uma parada também dessa evolução, porque a partir desse século se chama a Idade das Trevas. E depois do século V, como nós sabemos, entra aí o Renascimento com um fantástico desenvolvimento cultural. Então, a Idade Média representou aí uma fase de retrocesso artístico, filosófico, intelectual. Enfim, formação aí do feudalismo. No século IX existe um sistema já completo, então. Do século V ele vai se organizando e aí se torna a maturidade aí que se chama a Alta Idade Média, em torno do século IX. Os elementos, a palavra feudo vem de gado, riqueza, fortuna, né, que vem do antigo inglês. Então, toda aquela extensão de terra era a riqueza, era o feudo, era o que se tinha, o que o senhor tinha ali, as finanças, a riqueza dele. Aí nós temos elementos romanos e germânicos aí que formam as características feudais. Os elementos romanos: colonato, sistema de trabalho servil que se desenvolveu com a decadência do Império Romano. Trabalho como colonos nas terras de um senhor, por isso colonatos. Então era no campo se desenvolveram e também tinha alguma vilinha. Dos germânicos, o que foi aí o legado: economia agropastoril, economia era a base dos germanos, o sistema comitatus, que era uma instituição social que estabelecia laços de fidelidade entre o chefe militar e seus guerreiros. E o benefício, que era uma recompensa desses chefes militares, a seus súditos, aos seus guerreiros, que lhes dava a possessão de terra por eles honrarem aí a fidelidade. O conceito eu já havia colocado, mas reforçando aqui, é uma forma de reorganização econômica, social, política e cultural baseada na posse da terra. Características do feudalismo: ruralização da sociedade. Então, produção agrícola de subsistência. O que acontece? Os antigos proprietários de terras romanos, eles deixam a cidade e vão residir lá nas suas antigas latifúndios, antigas fazendas, que vai se gerar depois o futuro feudo.
O comércio ficou atrofiado e baseado em trocas de mercadorias e não em monetárias. Então, o pouco comércio que se fazia era se trocava um saco de feijão por 2 galinhas. Não existiam moedas. Sistema monetário com uso limitado, então tinha alguma limitação, né, de moedas. Quando começam ali no final da Idade Média, começam a surgir os burgos, que nós vamos falar depois, então começa a ressurgir a moeda. É uma sociedade estamental, pouca mobilidade social, é uma linhagem de nascimento. Significa o quê? O senhor feudal vai ser sempre senhor feudal e o servo que está na base da pirâmide vai ser sempre servo. Servo não passa a ser senhor feudal e senhor feudal não desce na pirâmide social vindo a ser servo. E aqui nós temos uma tríade. O clero que reza, os nobres que combatem e os servos que trabalham. As relações sociais de dependência aqui. Relação servil, senhor e servo, né? É uma relação vertical. Senhor comanda o servo que está embaixo. E a relação suzerania, vassalagem, é uma relação horizontal, que é um senhor feudal mais poderoso doa um feudo para um outro pessoa, um outro nobre que vai se tornar um senhor feudal, chamado de vassalo, que vai ter menos poder, mas vai também nesse laço aí, deve algumas obediências ao senhor feudal. Então, existe uma reciprocidade entre esse senhor, esse suzerano e esse vassalo, né? E aqui tem um ato, assim, um ritual, como nós hoje temos o ritual de casamento. É um ritual, então, de passagem do feudo do suzerano nobre, senhor feudal, ao vassalo nobre, que será também, a partir daqui, um senhor feudal com posse de uma terra que o suzerano lhe forneceu. São 2 atos. A homenagem, que é o juramento de fidelidade entre ambos, e a investidura, que é o ato de doação. Sempre lembrando que aqui é uma relação horizontal, suzerano, vassalo, que são 2 nobres. Servo ganha? Não, servo não é servo. É lá embaixo, é uma relação vertical e ele nunca vai chegar a ser um servo. Ligou? Pode ser? No meu não dá, né? Pois é, que estranho. Aí parou o reloginho de correr, por isso que eu vi. Agora, então vamos tentar continuar. Aqui. É uma chatice. O meu tá insuportável. 1, 2, Tá, 3. deu. 3. Organização do feudo. Existe o manso senhorial, o manso servil, o manso comunal. O manso comunal, como eu havia falado, é a parte que ela é para ambos. É os campos, bosques, os pastos, onde que o servo tem direito de pôr a sua vaquinha, a sua ovelha lá pastar. O manso senhorial é a melhor parte, a parte mais ampla, onde tem o castelo, onde que mora o senhor feudal e as terras mais férteis, o lago, enfim. E o manso servil são os pequenos lotezinhos do servo, onde que 2 a 3 vezes por semana ele vai trabalhar lá no seu manso servil. É dele? Não, não é dele. É do senhor feudal e ele está vinculado àquilo ali. E ele paga uma série de taxas, uma série de tributos ao senhor feudal por esse espacinho de terra dele que ele mora ali com a sua família e trabalha 2 vezes na semana. Corvéia, talha, banalidades, mão morta, captação. Vamos lá. Corvéia é o trabalho nas terras do senhor feudal. Então, 4 vezes na semana, digamos, ele deve praticar o tributo corvéia, trabalhar nas terras do senhor feudal. Talha é o imposto pago por ele usar o manso dele. Então, ele paga imposto por ter aquele pedacinho de terra. Banalidades, taxas paga pelo uso do celeiro, do moinho, do forno, né, que fica lá nas terras do senhor feudal. Ele tem a mão morta, que quando o servo pai que mora naquele espacinho morre, se alguém da família quer se manter ali, ele tem que pagar a mão morta, que é uma taxa. Captação. Moram 5 pessoas naquele pequeno espaço ali, eles têm que pagar por 5. Se moram 6 pessoas, por 6. Então, isso é essa taxa chamada
captação. E censo é o tributo pago pelo vilão. Vilão não é servo, é uma pessoa que não é vinculada à terra, mas que ele não tem onde morar, uma pessoa livre, e ele mora nas terras do senhor feudal. Então ele paga essa taxa aí, chamada censo, para morar lá no feudo desse senhor feudal. A sociedade, como era a sociedade? Já falei, né? As principais eram o senhor e o servo. Então, os nobres eram os belatores. Quer dizer o que, belatores? Que é de latim. Os proprietários da terra que se dedicavam a atividades militares, belator. O clero eram os oratores, que eram os membros da Igreja Católica que oravam. Bispos, abades, cardeais, padres, servos, laboratores, que hoje se fala trabalho laboral, vem daqui do latim, que são os trabalhadores, são os servos que trabalham pela sua subsistência aí, então, na sociedade. Além desses três, temos aí os escravos, que são poucos prisioneiros de guerra, vilões, que são homens livres, que trabalham nas terras, e que pagam a taxa do censo, e os ministeriais, que são os administradores do feudo aí pro senhor feudal. A economia. Autossuficiente. O que quer dizer autossuficiente? Eles produziam somente para sua subsistência. Não produziam excedente para vender, porque o comércio quase não existia. Eles moravam em torno de uma muralha, né? Um fosso, e tudo acontecia dentro do feudo. Não existia troca de feudos. Cidades deixaram de existir, o comércio deixou de existir, como eu disse, lá no final da Idade Média que começam a surgir os novos burgos, que são cidades, mas muito lentamente. Na agricultura eles produziam trigo, cevada, centeio, ervilha, uva, criavam animais como carneiros, bois, cavalos, enfim. O ressurgimento das cidades. Como é que começa o ressurgimento no final da Idade Média? Então, começam a surgir vários grupos na cidade, ali pertinho do feudo, né? Porque eles começam ali perto do feudo ficar, inclusive, por medo de ser atacado por pessoas. Alguns banqueiros, alguns artesãos e alguns comerciantes. E aí, o pouquinho que eles produziam a mais, eles começam a vender. Então, começa a ressurgir devagar o comércio. Por que banqueiros? Né? Artesão, nós sabemos o que significa, comerciantes também, essa troca. Banqueiro é aquele cara que ficava sentado numa cadeira e, como existiam daí várias moedas de cada local, ele trocava a moeda de um espaço com a moeda de outro espaço para a pessoa conseguir fazer compras e vendas. Então, daí que surgiu os banqueiros, o que lidava ali com o dinheiro do momento. Existiam corporações de ofícios, as guildas, né, organizações de trabalhadores. Então, eles começaram a se organizar, alguns trabalhadores no final aqui, para exigir direitos. Crise na Idade Média. Então, como é que acontece a crise? A Guerra dos 100 Anos, que é entre a França e a Inglaterra, que durou 116 anos, então ela trouxe muita fome, surge aqui os canhões, então já há bastante mortandade já entre as brigas de senhores feudais. A fome, que eu falei, por mudanças climáticas rigorosas na Europa naquele momento, né, foram bruscas. A peste negra, ou bubônica, que vem transmitida pela pulga do rato, disse que da China chega para a Itália, né, na cidade de Veneza, onde existiam as maiores trocas, os produtos vindos do Oriente para cá, então chega por aí. E essa peste negra ou bubônica, ela dizimou mais de 1/3 da população da época, mais ou menos 70 milhões de pessoas. Aqui começa também uma união entre rei e nobres, onde eles começam a se fortalecer, fazer alianças, eles começam a ficar com medo, e aí esse fortalecimento deles aí vai surgir o futuro absolutismo, né? O rei comanda, então surge aqui já essa aliança entre reis e nobres. Vamos ver. Eu acho que encerrei aqui, né?
feudalismo é curto. Depois nós temos ainda as cruzadas, a questão da Igreja Católica, que foi bastante importante aqui nesse período. Ela tinha uma importância muito grande, ela trazia a ideologia, a religião, o poder econômico, porque a igreja se tornou muito rica aqui, né, que os senhores feudais davam terra, davam dinheiro, então ela se fortaleceu aqui. Mas isso são dois assuntos que vamos tratar a posteriori. E para encerrar, então, eu deixo aqui uma frase do Santo Tomás de Aquino, que é um filósofo aqui da Alta Idade Média. A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Nada mais a dizer, até a próxima aula.